Olha o que eu ouvi outro dia. Um evangelista, certo? Começou a contar o seu. Não, uma irmã da igreja, vendo aquele evangelista como um homem de Deus, começou a contar os problemas dela. Ela, inclusive, acho que era líder do grupo que orava lá. Começou a contar os problemas dela para o evangelista, certo? E aí, sempre que ela ia naquele lugar, falava para ele, poxa, meu casamento tá assim, meu casamento tá assado. Voltava lá, meu casamento. Aí ele, sabe que eu estou vivendo o mesmo problema que você? E tal, eu também estou com dificuldade com a minha esposa. E essa conversa se tornou frequente. Sabe onde é que acabou isso? No motel. É possível um homem casado, não é, ter amiga sem que isso dê problema? A terapeuta de casais Débora explica em um site que, em todos os seus anos de experiência, a maior parte dos casos de infidelidade seguiram um padrão similar. Olha só, a Débora está falando que, dentro do seu tempo de experiência como terapeuta, a maior parte dos casos de infidelidade seguiram um padrão, tá? Um padrão, mesmo padrão, ou parecido. Eles sempre começaram com amizades com o sexo oposto, que no início era apenas uma amizade, e com mais intimidade passaram a ser mais que isso. Ela diz que rapidamente essas amizades se tornam intensas e emocionais devido à falsa sensação de intimidade que envolve conversas por mensagem. E isso, então, evoluiu para um caso emocional e sexual. Esse assunto é um assunto bastante interessante, né, Glaucia? Muito interessante. E eu estava, né, ouvindo ali toda a introdução que o pastor fez. Contra fatos não há argumentos, né? Aí a Exatamente. pesquisa, fiquei bem impressionada com o que eu ouvi, com esses resultados. E não tem realmente o que questionar, né? Eu ouço, leio alguns comentários, né? Sempre que a gente faz aqui os podcasts sobre esse assunto também, sempre que tem alguma pergunta, e eu vejo algumas opiniões bem radicais, né? Que absurdo, né? E tal. E contra fatos não há argumentos. É se colocar em risco, né, pastor? A saúde está no equilíbrio, né? A saúde está no equilíbrio. Então, se as pessoas radicalizarem, elas vão achar que a gente não pode nem ser, pelo menos, colega de trabalho. É. Senão Eu, você nem aqui estaria. É verdade. Eu vim conversando com meu esposo no carro, nós temos 24 anos de casado. E sabe, pastor, isso nunca foi assunto entre a gente, Uhum. porque sempre foi muito comum para mim e para ele, né, esse limite dessa amizade. Tivemos alguns amigos em comuns e temos, né, até hoje, aonde eu tenho um bom diálogo com o marido de uma amiga, ele também tem um bom diálogo com a minha amiga, né, esposa, enfim, do amigo dele. Mas a gente sempre teve muito cuidado com isso, de uma forma muito natural, no sentido de não ficar sozinhos juntos, não andar de carro juntos, não fazer programas, né, juntos, não ter segredos, confidências, né? Todos os assuntos é comum, né, aos quatro, no caso, né? E nunca amizade com rapaz ou moça solteira. Isso a gente nunca teve. E a gente estava achando interessante porque foi algo que a gente nunca conversou. Nunca recebemos aconselhamento acerca disso ao longo do nosso casamento, mas foi uma coisa natural entre nós, né? Sempre tivemos o cuidado de dar, né, de estar junto na companhia um do outro, e os assuntos nunca foram segredos, né? As minhas amigas eram amigas dele, mas amigas até quando eu estava presente e o assunto era comum. Nunca de ligar, marcar para sair, bater um papo, ter uma conversa paralela que eu não soubesse e vice-versa. Então eu vejo que nesse ponto sempre foi uma coisa saudável, nunca nos causou problema. Né? Então, tem aí sim um limite, né? Um equilíbrio que a gente precisa buscar. Não tender muito para um lado nem para o outro, mas entendendo que é uma linha muito tênue e que precisa ser conversada e ficar muito clara entre o casal para que não haja problema, porque como a estatística aí mostrou, e nós recebemos também no SOS Casamento Curado, muitas histórias, né, pastor, que começaram com uma amizade,
E eu vou dizer algo aqui, pastor, uma amizade que passou pelo descuido, sabe, da esposa, né? De olhar, de não perceber algumas coisas, de não advertir o marido, de não se posicionar, inclusive até facilitando essa situação, né? Colocando o marido numa situação de vulnerabilidade, convidando a amiga para dentro de casa, deixando os dois sozinhos, convidando para dormir na casa, sabe? Quando ela não estava, né? Às vezes deixava a pessoa lá sozinha, então é complicado. E eu acho assim, é claro que antes de qualquer coisa, né, tem que haver integridade de caráter, né? Porque se não houver também integridade de caráter, não adianta. Pode não ter uma amiga sempre dentro de casa ou mesmo envolvida no trabalho, mas vai dar problema porque a pessoa não tem caráter, não tem integridade. É interessante que você falou uma coisa que as mulheres precisam prestar atenção. Recentemente houve um problema, né? Recentemente uma pessoa assim que já foi mais próxima de nós se envolveu com uma pessoa lá do louvor da igreja. E aí alguém disse, olha, por muitas vezes, né, uma amiga dessa esposa, por muitas vezes disse, olha, fica de olho, não é? Fica de olho, não está legal, né? Essa forma do seu marido, não é? Essa forma do seu marido aí se comportar em relação a essa senhora, não é? Não está legal, é esquisito, está estranho. E essa mulher nunca foi mais radical, nunca foi mais, não é? Enérgica com o marido em relação àquela outra. Quando ela acordou, o marido estava indo embora. Nossa. Entendeu? Então, eu acho que as mulheres precisam parar de ter... Assim, eu sempre falo para minha esposa e para todas as mulheres, não é? Confie no seu marido, mas não ache que ele é anjo em estado de glória aqui na terra, né? Pastor, eu tenho uma relação muito bacana com meu marido, de amizade, né? Antes de nos casarmos, tivemos uma amizade de 14 anos. Mas vira e mexe, e assim, eu nunca tive motivo para desconfiar. Todas as vezes que houve alguma situação estranha, ele chegou para mim e me contou algumas situações, foram poucas, né? Eu também, quando me senti desconfortável com o tratamento de alguém, ele falei. Isso sempre foi muito transparente entre nós. Confio no meu marido, mas eu confio mais em Deus, sabe? Eu confio mais, assim, eu olho para ele, eu vejo, o que eu vejo, né? Que ele é um homem que teme a Deus, é um homem que tem caráter, né? E principalmente o temor que ele tem a Deus faz com que eu olhe para ele e veja a fidelidade, primeiro a Deus, né? E depois a mim, que é uma consequência, né? E também do caráter dele. Mas de vez em quando eu vou lá no WhatsApp dele e olho, né? Passo lá o dedinho, olha, quem é essa criatura aqui? Dia desses eu achei uma foto lá de uma mulher, né? E várias mensagens que ele não tinha lido e não tinha nome. Eu falei, quem é essa criatura, né? E aí, cliquei, eu tenho liberdade para isso. Cliquei e quando eu olhei, era a filha de um fornecedor de uma loja de material aqui do ministério, né? E que mandava para ele as notas das compras, enfim. E aí eu olhei tudo e depois conversei com ele, falei, né? Então, ele não se ofendeu com isso, né? Mas é estar sempre cuidando. Eu vejo que isso é um zelo, né? Não é paranoia, não pego todos os dias, não estou desconfiada, mas a gente precisa ter um zelo. Olhar, cuidar, né? Ter essa atenção. Eu acho que a mulher, ela precisa ter esse olhar. Né? Ela não pode deixar... Meu marido não... Imagina, eu não tenho, assim, nada que eu fique no alerta, uma pessoa que eu me desconfie de nada, mas eu estou sempre olhando, sempre cuidando, né? Conversando de vez em quando sobre esse assunto.
E eu acho que tem que ser um assunto comum, sabe, da vida do casal, sem milindres, sem ofensas, né? Eu acho que é zelo, é cuidado e a mulher precisa. Eu vejo muitas mulheres dentro da igreja, né, onde o casal, os dois estão ali no ministério, trabalhando, enfim, grupos de relacionamento grande e que se descuidam disso aí, viu, pastor? Por exemplo, é, é, o grande problema, gente, são os limites que a gente precisa colocar. Aqui, olha, eu vou ler aqui, ó. Meu esposo começou a conversar com uma amiga da adolescência, escondido de mim, e ela se tornou sua amante. Aqui, veja só, a palavra-chave para mim aqui é escondido de mim. Né? Escondido de mim. Tudo aquilo que eu faço em concordância com a minha esposa, eu nunca me esqueço um dia que eu recebi um marido aqui. Que estava indo embora. Falou, não, vou embora de casa, não aguento mais. Eu conheço os dois são da igreja. Vou embora, eu vou embora, não aguento mais. E aí, a minha esposa também, ela discipulava essa pessoa, essa esposa, né? Daí, e era grave o negócio, porque ele estava querendo ir embora. Daí eu liguei lá, eu falei, posso ir na sua casa? E só estava a mulher dele e a bebê na casa. Falei, cara, eu posso ir na sua casa? Porque nem tem como você ir lá agora que vocês estão assim se pegando. Vocês vão brigar na minha frente, né? Eu posso ir lá? Pode ir lá. Eu falei, então tá, eu vou lá. Aí eu liguei pra Rose, porque é a discípula da Rose. Eu falei, Rose, você me libera pra eu ir lá? Eu preciso falar com ela, porque isso aqui vai dar ruim. Eu posso ir lá falar com ela? Pode ir lá, pode falar com ela. Você vê, ó, avisei o marido que eu ia lá, avisei a Rose que eu ia lá. Tudo que anda na luz, a probabilidade de ter problema é menor. Com certeza. Até porque a Rose não poderia ir comigo naquela hora, que ela estava numa outra situação, outro evento e tal. Não poderia ir, e era uma situação de urgência, tá? Mas o certo era a Rose ter ido comigo também. Mas a Rose estava avisada, o marido estava avisado, e eu atendi essa esposa lá publicamente, certo? Então, estava tudo na luz. Então, quando você coloca tudo na luz, meu celular está aqui, certo? Isso aqui aconteceu aqui, ó, publicamente. Quando está tudo na luz, a probabilidade de dar ruim é menor. Entendeu? Aqui ela fala assim, ó, conversava com uma amiga da adolescência escondido. Aqui já, quando é negócio de escondido, já tem coisa errada. Entendeu? Pastor, isso porque, é muito porque sério. quem não deve, não esconde. É claro que eu não estou falando de uns caras que é safado, tá? Não estou falando sobre isso. Quem é safado escondido ou não escondido e tal. Ou uma mulher que sem juízo também. Eu estou falando de pessoas que não têm um mau caráter, mas por falta de vigilância, de cuidado, de prudência, se meteram num problema, entendeu? E a familiaridade gera o desrespeito. Então, por exemplo, eu trabalho aqui com várias mulheres e meninas que trabalham no ministério, mas o nosso relacionamento é um relacionamento limitado. Você está me entendendo? É um relacionamento limitado. Então, eu acho que não é que você não deve conversar com nenhuma mulher, que você não deve, de repente, se relacionar profissionalmente com nenhuma mulher. Não é isso. Nós estamos falando aqui de uma amizade que você deveria ter só com a sua esposa, entendeu? Tem homem que abre para uma amiga o que não abre para a esposa. Isso tá errado, isso aí vai dar ruim. Até porque tem um aspecto hormonal, como o autor falou agora há pouco aqui no texto que nós lemos, certo? Aqui, ó, tem uma outra aqui, ó. Uma vez meu esposo... Olha só, isso aqui já falta de vergonha na cara. Uma vez meu esposo elogiou minha amiga e ainda falou para mim, quem mandou você ter amiga gostosa? Nossa. Isso é triste e imoral demais da parte do homem, Desrespeitoso, né? Desrespeitoso, Completamente. Agora, o que você fez com essa fala, né? O que você fez com isso? Ficou chateada, milindrada, magoada, guardou no coração ou você chamou ele para uma conversa, né? E deixou bem claro o tamanho do desrespeito e que não aceitaria mais esse tipo de comentário, né? Então tem que ver o que você faz com uma fala como essa, que, a meu ver, é bem desrespeitosa, sim. Então, agora vamos tentar responder algumas perguntas que chegou aqui. Ó, pastor, uma pergunta. Ter uma amiga mulher e essa mulher ser solteira, mas ela também se relaciona bem com minha esposa, isso pode gerar algum problema? A amizade sem malícia existe?
Olha, eu acho que a intenção, né, a malícia, pode ser que não tenha malícia, mas também pode ser que ela aconteça em algum momento. Pode ser que surja, né? Às vezes um olhar, uma roupa, um dia que você está mais carente, que se aborreceu com a sua esposa, com o marido. Enfim, eu acho que é se colocar num lugar de vulnerabilidade. Eu penso que meu marido, ele é amigo das minhas amigas, né? Nós só temos amigos casados, né? Casais. Ele é amigo no mesmo nível que eu sou amigo dos maridos das minhas amigas também. Mas não há segredos. Ele não liga para minha amiga para bater um papo, para conversar alguma coisa, para fazer queixa de mim, por exemplo. E eu não ligo também, não fico sozinha conversando, não marco para sair, não tenho segredos. Então, não tem nada no nosso coração, não há intenção, mas pode acontecer. Vou contar uma história para vocês aqui. Isso é um fato, tá? Isso aqui aconteceu. Eu tenho um amigo que não estava. A relação dele com a esposa era uma relação meio turbulenta e tal. E eles foram para a praia. Foram para a praia e aí levaram, né, levaram uma jovem. Agora, não sei se essa jovem estava com eles, assim, na mesma casa e tal, ou se estava em casas diferentes, mas eles estavam, tipo assim, no período de descanso na praia, né? E aí a esposa, ela era um pouco assim, né, ela tinha uma resistência a algumas coisas. E aí eles estavam lá brincando na praia e tal. Daí o marido falou assim, vamos jogar vôlei e tal, né? E a esposa, não, vai você e tal, né? Vamos dar um mergulho. Não, vai você e tal. E ela não gostava muito de jogar vôlei, de andar na praia, nem de tomar banho e tal. Tava lá sentada lá, né? E ele, vamos brincar. E aí ela resistente, não. Aí essa amiga deles, então, vou jogar com você. Você imagina, um homem de sunga, uma jovem de, vamos supor, 22 anos de biquíni, de repente com um corpo melhor do que o da esposa e tal, jogando bola ali, daí tal, ele contando para mim. Estava jogando bola, já a cabeça começou a ficar esquisita e tal, não é? E a relação com a esposa já não estava, aquelas coisas, a esposa resistente a jogar bola, a jogar vôlei, a andar na praia, a entrar na praia. Aí, vamos dar um mergulho agora? Vamos. Aí foi que quando eles deram um mergulho, saíram da água e cruzaram os olhares e falaram, ali, pastor, não prestou. Ali começou, então, uma situação que terminou numa relação extraconjugal. Então, veja só, a mulher precisa ficar ligada. Ninguém está falando aqui de paranoia, ninguém está falando aqui de ciúme doentio, possessivo, aquela coisa doentia. Não, mas é preciso ficar atento, entendeu? Quando ela pergunta assim, meu marido tem uma amiga, né? Só que ela é minha amiga também. E eu tenho ouvido tantos casos, gente. Eu tenho ouvido tantos casos que a amiga roubou o marido da mulher. É muito comum isso. Não. Eu tenho ouvido muitos casos que a amiga roubou o marido da mulher, entendeu? Roubou o marido da mulher. Então, até nisso, é o que eu estou falando. Você não vai, certo, ser radical, falando você não pode conversar com ela. Mas eu acho que você tem que estabelecer limites. Eu me lembro que eu estava um dia jantando com a minha esposa, com alguém, eu não lembro quem, com alguém, e eu fiz um elogio da roupa, não sei se foi da blusa da pessoa que estava, era uma jovem que estava com a gente. Eu fiz um elogio da blusa. Chegou em casa, minha esposa falou assim, não gostei do elogio que você fez para ela. Falei, não, faz sentido. Se você não ficou confortável e percebeu que pode gerar alguma coisa no coração da outra pessoa, isso não acontece mais. Acabou, tá certíssimo. É assim que tem que ser a mulher e é assim que tem que ser o homem também. Ela perguntou, e amizade entre os casais, né? Os casais, pode? Então é sobre isso que nós estamos falando. Bom, vamos começar novamente, porque caiu aqui, né, o som. Vamos começar novamente. Eu acho que precisa cuidar o nível dessa amizade, dessa intimidade. Né? Conversas paralelas, o marido de uma com a esposa do outro e vice-versa, segredos, queixas, né, do que acontece no casamento, dormirem na casa um do outro constantemente, né? Só fazerem programas juntos, viagens juntos, eu acho um pouco demais.
demais, eu acho excessivo e acho que você pode estar aí se colocando em risco e colocando também o seu cônjuge em risco. Eu penso que há aí um limite, sabe, também que precisa ser estabelecido, senão você começa a fazer comparações, né? Começa a saber demais da vida do outro, a querer dar palpite, dar opinião, fazer comparações, e é perigoso. Uma coisa, sabe, pastor, que eu acho que as pessoas perdem aqui a noção, e é importante nós falarmos, porque o nosso público aqui, ele é praticamente 100% um público cristão, é que a Bíblia fala que o diabo ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, quando a gente fala aqui, né, fique de olho, esteja atenta, estabeleça limites, converse, faça acordos, cuide do seu casamento, né, enfim, coloque barreiras aí, né, cercas de proteção no seu casamento, é exatamente contra as investidas do inimigo das nossas, né, almas, e que é, né, o grande inimigo das famílias. Então, basta uma pequena rachadurazinha ali para que ele entre e já comece a produzir, né? Alguém falou aqui, e quando não há malícia? Ok, pode não haver malícia, o coração, né, tá puro, mas pode ser que essa proximidade aí demais, excessiva, né, assuntos aí em segredo, encontros, né, fora do ambiente público, traga aí uma situação, e ali o inimigo já entra, já aproveita, já coloca uma série de sentimentos, de emoções, de coisas, e quando vê, é o que o pastor falou, tá pegando a bolsinha e saindo de casa. Exatamente. Não, e outra coisa, tem que estabelecer limites. Não adianta, tem que colocar limites, tem que colocar limites. Por exemplo, eu e a minha esposa, nós temos vários casais que são os nossos amigos. Só que não são mulheres que vivem em casa, e nem homens que vivem em casa, nem casais que vivem em casa, entendeu? Existe limites que você deve estabelecer. Tudo que é demais, né? Por exemplo, eu já vi situações. Até outro dia eu vi um lance que eu fiquei um pouco preocupado, certo? Eu estava num ambiente, vários casais, e eu vi algumas brincadeiras assim, de um homem com uma mulher, com uma outra esposa, uma esposa com um outro marido, que eu não achei aquilo Prudente, saudável. né? Eu não achei saudável, sabe? Porque é o que nós estamos falando aqui, é uma questão hormonal, entendeu? É uma questão até hormonal, entendeu? Então, é complicado isso. Aí, ó, tem uma outra pergunta aqui agora. Amizade entre primos e dizeres eu te amo um ao outro. Olha, precisa avaliar, né, o que é, porque às vezes dentro da família dele, né, ou dela, não sei qual é o caso aí que você está colocando, isso é algo muito normal, são pessoas muito do toque físico, né, muito carinhosas, isso é algo comum dentro do sistema familiar do outro, e no seu talvez isso não seja e te cause estranheza. Precisa ver. Né? Eu acho que só isso não é um indício para a gente dizer, tá errado, tá certo. Tem que entender o contexto, né? E aí você olhe para isso, não com a sua lente, com a sua própria lente da sua criação. Procure entender o sistema familiar do outro e ver como as pessoas se relacionam. É assim com todo mundo? Todos os primos se relacionam assim? Né? Ou é só com o seu marido ou com a sua esposa? Não sei qual é o caso aí. Então há que se entender aí para ter uma opinião mais certa, né? Há um poder muito grande nas palavras que a gente fala, né? Por exemplo, esse eu te amo, você está linda. Veja só, são palavras que podem ser ouvidas com naturalidade, sem nenhuma malícia, mas preste atenção, se você fala isso para uma mulher que não ouve isso em casa, que sofre de uma carência crônica, que está assim, morrendo de sede no deserto por uma palavra afetuosa, ela pode interpretar de forma não correta e pode se gerar no coração dela algo que vai levar amanhã numa situação ruim, entendeu? Então, por isso que eu acho que é muito essa coisa de eu te amo, meu anjo, você tá linda, é complicado, entendeu? Principalmente do homem para com a mulher. Um dia, eu nunca me esqueço, eu estava no aeroporto, numa sala VIP, né? E tinha um executivo falando com a secretária.
Olha, do jeito que ele estava tratando a secretária, parecia mais que era a amante dele do que a secretária dele. Porque era assim, ó, não, meu amor, não, meu anjo, não, minha querida, não, minha fofa, preste atenção, meu anjo, meu amor. Peraí, é tanto meu anjo, meu amor, minha fofa, que eu falo, pô, se do outro lado tem uma mulher Carente. casada, mas que o marido não fala isso para ela, carente, sedenta, assim, vivendo numa situação onde ela não tem isso em casa, ela se abre e daqui a pouco se vira um caso. Então, quando se fala assim, ó, mesmo entre primos, gente, mesmo entre primos, entendeu? Tem que ficar esperto, tem que botar limites, porque é complicado, isso é complicado. Olha, tem uma situação aqui, olha. Aí ela tá falando, aí é o rapaz que está falando, eu achei interessante, ó. A amiga da minha esposa ia em casa direto com roupas muito curtas. Reclamava do marido dela para minha esposa. Minha esposa já me elogiava. A minha esposa já me elogiava. Um dia levei ela sozinho e deu em cima de mim. Nossa. E percebe como que isso daqui se o cara não for cabeça, se o cara não for uma pessoa De assim, caráter, de né? caráter, já tinha dado ruim. Já tinha dado ruim. Tenho amizade com homens casados, mas não amizades contínuas com conversas no Zap, mas de oi ou de sentar para conversar em ambientes coletivos. É errado? Complicado, né, pastor? Tá em ambientes abertos. É amizade mesmo, né? Ou é só enfim, colega, né? Porque a amizade é uma coisa mais profunda, né? Requer aí assuntos mais íntimos. Tem que ver, me parece que não é uma amizade. O que você tem aí é sei lá, um coleguismo, né? Enfim, um contato aí superficial, ao que me parece. E se for só isso, em local público, né? Eu não vejo problema, desde que não seja frequente, né? Ah, toda semana a gente senta na praça de alimentação do shopping, ou todos os dias a gente se encontra ali, né? Mesmo que no local aberto. Veja só, vamos colocar então aqui alguns critérios para que um relacionamento com o sexo oposto não se torne um problema, né? Primeiro, evite você se encontrar em lugares fechados, não é, com o sexo oposto, mesmo que seja uma colega. Segundo, nunca abra o seu casamento, os problemas do seu casamento, certo, para uma mulher. Certo? Porque, de repente. Ou para um homem, né? Vale para os dois lados, viu, Olha, gente? olha que o que eu ouvi outro dia. Um evangelista, certo? Começou a contar o seu. Não, uma irmã da igreja, vendo aquele evangelista como um homem de Deus, começou a contar os problemas dela. Ela, inclusive, acho que era líder do grupo que orava lá. Começou a contar os problemas dela para o evangelista, certo? E aí, sempre que ela ia naquele lugar, falava para ele, poxa, meu casamento tá assim, meu casamento tá assado. Voltava lá, meu casamento. Aí ele, sabe que eu estou vivendo o mesmo problema que você? E tal, eu também estou com dificuldade com a minha esposa. E essa conversa se tornou frequente. Sabe onde é que acabou isso? No motel. Um tentando resolver o problema do outro. Então, não abra, seja homem ou mulher, homem para mulher, mulher para homem. Para de contar os seus problemas Suas queixas, no né? casamento para a mulher. Para de contar, ô mulher, para de contar para o homem. Isso vai dar ruim. Então, por isso que eu falo, eu posso até ser colega de trabalho, colega de igreja, tal, ter relacionamento com mulheres que não seja minha esposa, mas eu preciso colocar limites, tá? Eu preciso colocar limites, tá? É simples, é só dizer não, 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 não. Esse tipo de conversa não, tá? Esse tipo de lugar, não, eu não vou. Carona, eu não te dou carona, eu não dou. Eu, por exemplo, não dou carona para mulher, eu não dou carona para mulher, entendeu? Eu lembro que meu pai, olha só, meu pai levando a minha irmã Roseli para trabalhar. Meu pai levando a minha irmã Roseli para trabalhar. Alguém viu? Não, não, passou rápido. Só viu que tinha uma jovem lá no carro. E isso se espalhou na cidade. Nossa. Ó, E o seu pai era pastor, né? e meu pai era pastor. E para provar que, gente, era 8 horas da manhã, eu levo
sempre a minha filha para trabalhar. Você imagina, se meu pai levantaram uma fofoca porque levava a minha irmã para trabalhar, imagina se você leva a colega de trabalho, entendeu? Então evita, é simples assim. Então, em resumo, quando você, primeiro, teme ao Senhor, tem uma aliança com a sua esposa, coloca tudo na luz, não tem nada aqui de escondido, conversando com gente escondida, e evita ambientes inapropriados, eu acredito que você até pode ter colega. Mas por quê? Porque é tudo na luz e dentro dos limites do bom senso. Você pensa assim? Eu penso, pastor, e eu acho, assim, para mim é importante que os meus amigos sejam amigos do meu marido e vice-versa. Né? Eu não tenho pessoas do meu relacionamento, né, que ele não conheça, ou que ele não aprove, que ele não vá com a cara, né, como a gente costuma dizer, e vice-versa. Eu também acho que isso é muito importante de ser conversado e ser acordado entre os casais. E aí fica aqui um alerta para os maridos. Se a sua esposa fala, poxa, eu não acho legal você ficar chamando todo mundo de linda. Muda, irmão. Muda. Entre as lindas que não são suas e a sua, fica com a sua, pô. Entendeu? E se isso ofende, né, de alguma forma, magoa, deixa a outra numa situação desconfortável, né, nós casamos para fazer o outro feliz e não para ser feliz. E se incomoda o outro, se isso constrange o outro, né, é o seu papel, né, tanto faz o marido ou a mulher, melhorar, né, e buscar aí uma forma. É como o pastor contou aqui o exemplo, né? Estava lá numa mesa jantando, elogiou a blusa, a pastora Rose não se sentiu bem com isso, achou que foi descabido e prontamente ele, né, cortou. Acabou, imagina. Né? Então, no coração dele não havia qualquer maldade, qualquer intenção, nada. Mas não lhe agradou, meu bem? Ok, não vai acontecer mais. E é assim que a gente precisa agir. E é uma questão de maturidade, né? É uma questão de maturidade, pô. E eu acho engraçado, que nem aquele rapaz falou, você tá louca? Já é indício de que... Porque esse é o tipo de comportamento de gente que está errando. Sim. Sabe o que eu acho, pastor? É tão interessante a gente poder contar com a ajuda, né, do nosso cônjuge em algumas situações. É que eu quero contribuir com uma história pessoal que eu ia falar no começo, não falei, mas tem algo me incomodando aqui e certamente isso vai ajudar em alguém, né, que está nos ouvindo. Às vezes, pastor, a questão da traição ou do assédio ou da tentação, enfim, você pode nem ser amiga da pessoa, né, do homem ou de uma mulher, e não trocar palavras. Mas, às vezes, pastor, tem olhar que fala mais do que palavra. Né? Eu já estive dentro de um ambiente religioso, um grupo de pessoas grande, aonde eu constantemente recebia olhares de um homem casado, que conhecia o meu esposo. Não havia amizade entre nós, mas era um contato de oi, tudo bem, bom dia, tchau, como vai? Algo muito superficial. E eu acredito que esse irmão tinha problemas nessa área, ou tem ainda, enfim, não tenho contato. E essa pessoa vivia olhando para mim, vira e mexe, eu estava ali, e quando pegava, estava a pessoa me olhando, e aquilo já me deixando desconfortável, eu não sabia mais como lidar com aquilo. E eu chamei meu marido e falei, olha, está acontecendo isso, eu já fiz cara feia, eu já finjo que não estou vendo, que não cumprimento quando chego, quando vou embora, e parece que está piorando a situação. Né? Eu queria que você observasse para ver se é coisa da minha cabeça ou não. E meu esposo se colocou a observar aquela situação. E ele disse, Gláucia, realmente tem ali, e eu já peguei várias vezes. E o que ele fez? Ele começou a se posicionar do meu lado. E todas as vezes que essa pessoa olhava para mim, né, não enxergava a mim, enxergava a nós. E ele olhava bem sério dentro dos olhos, né, desse outro homem casado. E a outra pessoa entendeu. Né? Entendeu que eu não estava sozinha, que não havia qualquer intenção da minha parte, que eu estava ali protegida pelo meu marido e que, principalmente, ele sabia das intenções erradas dessa pessoa. Então, acabou. Mas eu tive, assim, liberdade para conversar com meu marido sobre essa situação, expor para ele. Ele não teve nenhum comportamento, né? Vou tomar satisfação, vou bater, a culpa é sua. Não, teve maturidade também para ouvir, para entender o que estava se passando e tomar uma providência, porque eu já estava ficando constrangida. Não havia amizade. Nenhuma, né? Nunca houve e nem nunca haverá. Depois desse fato, principalmente. Mas olhares, né? Isso foi suficiente para me deixar bem desconfortável
desconfortável e eu não estava conseguindo me posicionar de uma forma que a outra pessoa entendesse que não tinha nada a ver. E aí eu precisei colocar meu marido a par da situação e aí ele conseguiu resolver num posicionamento dele maduro, né? E só com um olhar também, ele já disse ao outro, olha, tem dono, se coloque no seu lugar. É isso né? aí, é isso aí. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um grande abraço e até amanhã.